Professor, tarifaço. Está começando a valer a partir de hoje. O tarifaço da China para os Estados Unidos na semana que se iniciará. E um ouvinte perguntou: Ô Megali, mas você está falando tão mal aí do tarifaço do Trump? Por que ele decretou isso então? É claro que ele vai ter algum ganho. Eu escrevi pro cara e falei, cara, eu não sei te explicar por que ele fez isso. Eu não tenho condição de analisar sozinho, mas eu tento ler. Leio, e não consigo encontrar uma voz relevante, que não seja um militante trumpista, professor, que tenha visto algo positivo nessa medida de Donald Trump. Eu tô muito curioso para saber como é que o senhor tá vendo essa história toda. Olha, são duas coisas, Megali, que você coloca aí que é interessante, né? Qualquer coisa que eu olho na minha vida, eu faço sempre a mesma pergunta, né? Qualquer coisa, Megali, é a mesma que a tua. Que diabo o sujeito vai ganhar com isso, né? Porque a confusão é grande, né? Então, quando você olha para isso, o que é que estava interessado nisso, né? Então, nós temos que olhar duas coisas aí nessa história que está embutida, né? A primeira história é, essencialmente, atacar aquilo que é a preocupação básica do americano. Quando eu falo americano, é americano mesmo, né? Generalizado, pobre e o rico. Essa preocupação tem 5 letrinhas e nós temos que entender isso. Chama China, né? E eles estão bem preocupados com a China, porque a China passou de desafiante a um competidor daqueles, né? Em todos os setores. Né? Eles não conseguem. Pensa TikTok, por exemplo. Né? O TikTok tem uma velocidade de engajamento de algoritmo 3 vezes, às vezes 5 vezes maior do que a do Facebook. Pensa DeepSeek, né? Então, o que custava 100, eles conseguiram fazer por 6. Tá bom, mas não é só isso. A China está com uma disputa hegemônica no mundo, Megali. O americano percebe, a elite americana sabe perfeitamente aquela continha básica que precisa entender, senão a gente não entende por que da briga. Né? Tem 191 países, Megali, na ONU. 156 deles, olha o número, 190 para 156 deles, fazem comércio maior com a China do que com qualquer outro país. Corrente de comércio, compra e vende mais da China do que com qualquer outro. É evidente, Estados Unidos. Exemplo, nós, Brasil, 35% de exportação para a China, 16% para os Estados Unidos. Comprando, importação, 25% da China, 11% dos Estados Unidos. É isso, Megali. Primeira briga é essa. O Trump pegou um climão. Segunda briga, ele prometeu na eleição cortar impostos dos mais ricos. O problema maior é que a epidemia deixou um déficit danado nos Estados Unidos. Déficit quer dizer quantidade, qualquer dona de casa sabe o que quer dizer déficit. É gastar mais do que ganha. Arrecada menos do que aquilo que tem de gasto. O déficit nos Estados Unidos é brutal e crescente. Quando eu falo brutal, é na ordem de 24 a 30 trilhões de dólares, na previsão de anos à frente. Quando você olha para esse quadro, como é que eu arrumo dinheiro para fazer aquilo que eu prometi? Eu vou taxar a entrada desses produtos e eu vou levantar o dinheiro para fazer. Esse milagre não vai funcionar, todo mundo está dizendo. Mas essa é a pretensão. O que ele quer com isso, de alguma forma, é, além de tudo isso, agradar o seu eleitor básico. Ele quer prometer para o seu eleitor básico um sonho que não existe mais. Megali, o que ele está prometendo para o americano médio é que ele vai devolver aquele emprego maravilhoso que o americano médio tinha na Ford, na GM, não este americano, o pai dele, Megali, é lá atrás. Ele quer prometer isso. As pessoas acreditaram, Megali. A gente precisa entender que eles vivem numa situação bem difícil. Metade dos americanos tem uma situação, metade dos americanos tem uma situação de ganhar aproximadamente de 15 a 25 dólares por hora trabalhada. É baixo nos custos americanos. Não é isso. Mas, professor, desculpa pela interrupção, mas não vai ter uma hora que ele vai ter que cumprir essas promessas? O governo está começando. Vai ter uma hora que o cara vai olhar, vai recessão, inflação. Pô, cadê minha America Great Again? Cadê o meu emprego na Ford que não vem?
Eu descobri uma coisa essa semana que eu fiquei muito espantado. Sabe aqueles bonezinhos do Make America Great Again? Opa. Sabe onde é feito aquilo? Não é nos Estados Unidos. Aquilo é made in China. É 20% do preço. O bonezinho, Megali, vermelho, que todo mundo vê, é isso que nós estamos falando. Ninguém olha para... Compra o bonezinho, mas não lê lá dentro made in China. Megali, essa situação de que ele tem que algum dia devolver são duas concepções sobre a realidade, Megali. A concepção central que o Trump tem sobre a realidade é a do grande comunicador. Amanhã eu conto uma outra história para eles. Esse ponto é real, Megali. Você sabe perfeitamente que isso tem uma quantidade enorme, enorme, de bons comunicadores. A gente não pode desprezar nunca a eficiência do outro. O Trump é um bom comunicador. Megali, olha, veja esse dado, veja esse fato, não é dado, é fato. Não é? No final daquela coisa horrorosa que aconteceu com o Zelensky, Trump, deixou escapar uma frase que dá para qualquer um ver. Pega o vídeo e você escuta lá, tem no YouTube, pega lá e vê. Né? No final daquilo tudo, com o Vance já de pé, com o Zelensky de pé atônito, ele vira e fala o seguinte: isto vai ficar ótimo na TV. É isto, Megali. É isto. This is great television, né? A frase. Isso, Megali. É um absoluto descompromisso com a realidade. Lembre do que acontecia. Megali, no auge da campanha eleitoral, ele parava os comícios para dançar, Megali. Agora vamos dançar. Chega de falar isso aqui, vamos dançar. Megali, é algo que a gente olha para isso e fica assustado. É claro que você só pode entender esse processo quando você olha como é que isso acontece através das redes sociais. Aí vem a segunda parte da tua conversa. Quem ganha com isso? Nunca, em uma posse dos Estados Unidos, nenhum setor se apresentou de uma forma tão escancarada. Você lembra perfeitamente que todos nós lembramos que atrás de Trump estavam os 6 donos das grandes big techs. E a promessa para eles era uma só, Megali: desregulamentação. Eu vou manter isso. Fica tranquilo que eu não vou regular nada nas redes sociais. Eles estavam todos lá. Eles sabiam do risco. Você viu o que aconteceu ontem anteontem, com a Apple? Ela caiu 9%, Megali. Eles sabiam do risco. As big techs todas perderam nesses 2 últimos dias. Eu vou falar, eu fui olhar, Megali, porque eu não acreditei no número. 1 trilhão. O que elas estavam fazendo atrás do Trump? Elas não sabiam disso? Vai me dizer que elas não tinham noção de que a hora que viesse esse tarifaço haveria uma reação das bolsas? Tinham. Mas o ganho será maior se eles não forem regulados. Então, de algum modo, esse processo junta uma coisa na outra. Não dá para a gente entender o Trump só pela economia. A gente precisa entender o Trump pelo movimento político e pelo giro geopolítico. Tem um último fator aí nessa história. A Heritage Foundation, aquela do Projeto 2025, um grupo muito conservador, pede que se acabe com o multilateralismo no mundo. É isto que o Trump está fazendo. Ele quer negociações bilaterais, país a país. Ele não quer mais negociar com a União Europeia, ele quer negociar com a Alemanha e com a França. Para citar um exemplo. E esse processo vai promover uma mudança geopolítica no mundo bastante séria. Não há dúvida nenhuma, só tem uma certeza em tudo isso. Nós estamos vivendo dias históricos, Megali. Essa vai ser uma mudança para valer na ordem internacional completa. Professor, num primeiro momento, a situação não parecia tão ruim para o Brasil, né? Alguns especialistas chegaram a definir que a gente estava esperando uma surra e levamos apenas um soco, por causa da taxação mais baixa na comparação... Tivemos os dentes na boca, né? Da taxação menor do que outros países. Mas ontem parece que a gente já sentiu a pancada mais forte, com impacto na Bolsa e no dólar também. Quais serão os efeitos mais diretos para os brasileiros já nesse primeiro momento? Olha, quando nós olhamos para isso,
nós temos que ver uma coisa interessante, né? Ontem foi divulgado um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o primeiro estudo, ele é embrionário, mas é um primeiro estudo que responde a uma seguinte pergunta. Ah, tá bom, não vai doer muito. Não vai doer muito para quem, Roberta? Depende. Se a gente olhar para o agronegócio, ele abre possibilidades sim. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais sinaliza um ganho, ainda neste exercício fiscal, ou seja, neste ano, de aproximadamente 4,8 bilhões de mercados novos para o nosso agronegócio. Tá? Isso é não só soja, pensa café, né? As pessoas estavam olhando para o Vietnã, naquilo tudo. O Vietnã é o grande vendedor de café para os Estados Unidos, com 49%, com 46% de taxa. Abriu um espaço bandido para o café brasileiro. Tá bom, ótimo, né? Para isso vai acontecer. Para o agro é bom, mas para a indústria não é. O simples 10% vai, de algum modo, forçar certas cadeias produtivas brasileiras a terem dificuldade de competição. 10%, porque as margens estão muito apertadas no tipo de produção que nós vendemos nos Estados Unidos, de média e de média alta e média baixa tecnologia. A margem é apertada, nós temos concorrente no mundo inteiro. Então, de alguma forma, 10% vai pressionar, é 10% para todo mundo. 10% para todo mundo, mas há margens setoriais. Há um cálculo que, de alguma forma, né, de 46 produtos e segmentos que estão vendidos, apenas 6 deles terão ganho com a guerra comercial. É isso que nós estamos vendo ontem na Bolsa, né? De alguma forma, a Bolsa sinalizou isso. Né? Ela sinalizou perdas desse teor. Nós temos disputa com serviços também. Serviços terá uma perda aproximadamente de 500 milhões. É o primeiro cálculo. Ele pode ter desvios, os pesquisadores avisaram, olha, é o primeiro cálculo, né? Mas ele já sinaliza problemas daquilo que nós imaginamos, né? A ideia de que nós levamos só um soco em vez de uma surra, precisa ver o tamanho do soco, né? Porque é interessante a gente observar. Não pegou do jeito pior, não pegou. Eficiência do Itamaraty de negociar ponto a ponto, eficiência do Itamaraty. Nós tínhamos o grande argumento. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, tem superávit, eles vendem mais do que compram. Ótimo, tudo isso funcionou. Agora, nós vamos entrar no jogo geral, sem contar um detalhe: inflação não perdoa ninguém quando ela é internacional, muito menos recessão no primeiro PIB do mundo. Esse quadro vai pegar aqui e não vai ser muito agradável, não. E todo mundo sabe. Professor, precisamos liberá-lo, né? Ou dá tempo para mais uma? Dá mais tempo para mais uma. Vamos lá, vai. Última. Meus alunos esperam 2 minutinhos. Eu digo para eles que foi do Megali. Fala. Isso é prestação de serviço importante, a mídia. Professor, o senhor falou de uma nova ordem mundial e é mais ou menos esse é o tom, né, que a imprensa econômica americana tem utilizado. E, aliás, não só a imprensa, né? O JP Morgan, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos, lançou um relatório intitulado There Will Be Blood, que é o título de um filme americano, mas traduz-se como Haverá Sangue, né? O título é ótimo. Ou seja, está todo mundo percebendo ali que a gente está diante de algo muito grande mesmo, né? Da história acontecendo diante dos nossos olhos. Mas eu estou tentando me prender aqui ao velho Trump, que eu conheço das biografias dele. O cara que cresceu com base na intimidação, com base na enganação, com base na chantagem. E me chamou a atenção no discurso dele quando ele disse que está aberto a negociações, façam suas ofertas. Isso. O quanto aí pode haver de blefe para que, eventualmente, um país que não tem condições de encarar os Estados Unidos digam, por favor, não me sobretaxe, eu retiro as taxas que nós temos para os Estados... Algo parecido com isso, né? É algo que a China não vai fazer, por exemplo, mas uma Argentina, eventualmente, poderia.
A Argentina pagou o preço da sua pressa, né? Vamos devagar, né? Quando a gente olha para essa tua pergunta é essencial, né? Porque essa tua pergunta discute um fato real. Trump está à altura, a pessoa do Trump, o bloco político em torno dele está à altura das mudanças geopolíticas que está gerando no mundo? É isso que está por trás da tua pergunta, Megali. As disputas geopolíticas, o redesenho geopolítico, a equipe do Trump está em condições de aguentar, vamos dizer, esse debate? Aí é que está, eles sofrem de carências brutais. Observa, por exemplo, a característica muito primária do cálculo feito para estabelecer essas tarifas foi tosco, Megali. Foi aritmética de menos do que padaria, né? Foi muito primária essa definição. Eles estão aquém desse processo. Mas a tua pergunta é básica. O que é que ele espera, né? Está na frase, ele não falou, mas mandou falar. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, no dia seguinte das tarifas, deu uma entrevista, não uma, várias, para toda a imprensa, a mídia trumpista. Escolheu as mídias e falou. O que é que o Scott Bessent falou? Conformem-se, sentem na mesa e venham conversar conosco caso a caso. Quem tentar taxar, nós vamos aumentar a taxa de vocês. Em outras palavras, Megali, o que o Scott Bessent quer é fazer a negociação do lobo com o cordeiro. É acabar com a ideia de multilateralismo, é acabar com a ideia de Organização Mundial de Comércio, é acabar com a ideia das regras. É jogar o jogo que Trump sabe jogar, o jogo do Velho Oeste, o jogo da força, o jogo do eu saco mais rápido. Essa mentalidade que é indiscutível, que existe numa parcela da elite americana, seria ingenuidade da nossa parte pensar que não. Esse jogo, ele encontrou nas redes sociais uma forma de ingênuos acreditarem que vão viver melhor. Funcionou, Megali. Funcionou em 2016, funcionou em 2024. Então, 2020, é isso mesmo, 2024. A lógica desse processo é uma lógica perigosa, mas ela aproveita aquilo que Trump tem de melhor. Isso que você acabou de dizer, uma biografia de ostentação, uma biografia de intimidação. Observe a palavra que a China usou quando lançou a sua retaliação. A China não aceita intimidação unilateral. É exatamente o que você falou. A China tem cacife para não aceitar. Ela pode proteger o Vietnã, ela pode proteger Camboja. Alguns outros não têm. Será que o Brasil tem cacife? Essa pergunta é importante para a gente entender esse quadro, porque o outro lado desse tarifaço é uma inundação de produto asiático que vai chegar no mundo inteiro e vai chegar aqui no Porto de Santos também, viu? Então, de alguma forma, quando nós olharmos para isso, o produto não vendido para os Estados Unidos, os 600 bi ano não vendido para os Estados Unidos, vai ser vendido em algum lugar do mundo, nós aqui também. Então, de algum modo, o mundo vai sofrer as consequências desse processo. Vale a pena a gente prestar atenção. Se você me disser que o Trump era o homem certo para um momento muito duro e muito errado, eu vou te dizer que é assim. Uma parte da elite americana acredita exatamente nisso.